Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a lua nova aquariana que acontece agora no dia 9 de fevereiro. A lua nova aquariana, essa lua, do dia 9 de fevereiro especificamente, é uma lua extremamente importante, que ela vai dar uma coloração, né, ou melhor, ela vai colocar à mesa, né, os temas que a gente vai discutir nos próximos 20 anos. Não é pouca coisa, certo? Essa lua nova que abre a lunação de Aquário, né? Ela tem uma novidade que ela vem com Plutão em Aquário, por isso ela se torna extremamente contundente e forte, né? Plutão, diferentemente do Sol, que é a nossa consciência, né? O Sol é a nossa consciência, nosso propósito. Plutão é o planeta mais afastado do Sol, dentro do sistema solar, ele é o último planeta. Isso traz uma diferenciação, quer dizer, Plutão, na verdade, por estar tão distante assim do Sol, ele representa a nossa psique mais profunda, né? Até a nossa inconsciência, muitas vezes. Então, esse é o contraste entre Sol e Plutão. E eles vão caminhar juntos no signo de Aquário ao longo dos próximos 6 anos. Quer dizer, sempre que o Sol entrar no signo de Aquário, ele vai encontrar com Plutão em algum momento desse período do signo, né, do período de aquariano. E isso é muito importante porque Plutão em Aquário, ele traz a profundidade, né, as raízes, né, porque Plutão é um planeta que, aonde ele passa, ele traz a verdade mais dura e crua à tona. Ele não quer fantasias, ele não quer se disfarçar, né? Ele quer a verdade, porque não existe nada mais forte e verdadeiro do que a própria morte, o que é também o reino de Plutão, Hades, né? Aonde está Plutão no seu mapa e tudo mais, né? Aonde você não dá para tapear, porque a morte a gente não tapeia, né? Então é mais ou menos por aí, né? E em Aquário, Aquário é um signo que fala de clarão, claridade, revelação, futuro, né? O que está por vir, né? Até porque ele é o signo que vai estar logo depois do signo de Capricórnio, que é o máximo, né? O ápice do... Se a gente pensar no zodíaco, ele é o ápice do zodíaco, do teu mapa astral, né? É a casa 10, vamos dizer assim. E depois a casa 11 seria justamente o processo, né, dos sonhos, do que está por vir, né? E, enfim, Urano tem essa, Urano não, Aquário tem essa qualidade de trazer a novidade para perto de você, né? Para perto da gente. E também Aquário é o signo que representa a humanidade. Então, essa duplinha, né, Plutão em Aquário, esteve presente nas últimas vezes quando aconteceu a Revolução Francesa. Então, não é pouca coisa do que a gente está falando. A gente está falando de uma combinação mais do que explosiva, mais do que radical, uma explosão. Na verdade, a gente está falando de uma combinação totalmente desestruturante e inovadora. Ela traz uma nova realidade para a tona. É só isso e mais um pouco do que a gente está falando. Essa lua nova, ela traz muito do elemento ar, tá? E o elemento ar é ideias, conflitos, combate, né? Também. A gente não pode esquecer que essa lua nova acontece justamente com os eixos nodais, né? A própria entrada de Plutão em Aquário acontece com os eixos nodais em Áries e Libra, né? E os eixos nodais, eles falam muito daquilo que entra na nossa vida, né? Os eixos nodais, eles vão falar sobre as experiências que vão estar no circuito e que a gente vai ter que lidar com elas, tá? Ou buscando experiências já vividas, que é o caso do nó do sul, né? Ou trazendo novas experiências para que a gente possa lidar com aquela situação toda. Nessa lua nova, a gente vai ver, antes da lua nova acontecer, mais ou menos por volta do dia 5 de fevereiro, a gente vai ter Mercúrio passando por Plutão, que já está em Aquário, né? Isso é muito forte, muito importante, porque são pensamentos que vêm, né? E Mercúrio com Plutão são pensamentos profundos, muitas vezes doloridos, palavras duras, palavras amargas, palavras extremamente satânicas às vezes, né? Mas também curadoras. Também a gente pode pensar nesse Plutão como a cura da palavra, a cura do diálogo, e principalmente numa época que a gente vive
de muito disse-me-disse, de muita fake news, tudo isso, é tipo assim, vamos falar a verdade? Doa quem doer? Mais ou menos por aí. Logo depois, no dia 13 de fevereiro, passada já a lua nova, né? A gente vai ter a entrada de Marte em Aquário, passando também por Plutão, né? Essa é uma combinação bastante forte, porque primeiro que a gente está com os eixos, né? O nó do norte está em Áries, né? Então, Marte, que tem a ver com Áries, né? Já vai trazer aí uma se diz assim, uma afirmação muito grande desse Marte. Então, eu faço as coisas de forma afirmativa, porque Marte é a ação, né? Marte é o verbo em ação, vamos dizer assim, né? É a atitude mesmo, né? Então, a gente vai ver muita assertividade, que nem sempre é boa, né? Assertividade, sim, é bom, mas às vezes ela pode ser meio dura também. E marcação de território mesmo. No momento em que a gente tem tantas guerras acontecendo, dá um certo receio isso daí, né? Depois é a vez de Vênus entrar também, né, em Aquário e passar por cima de Plutão. Acordos desfeitos, acordos refeitos, né? Valorizações que podem mudar, né? Por exemplo, coisas que a gente valoriza podem estar mudando. A gente vai ver muitas coisas de empresas também, né? Porque Plutão tem a ver com rico, né? Com a riqueza também, né? Aliás, Plutão quer dizer rico, né? Pluto quer dizer rico, né? Plutocracia, né? Então, a gente está falando então de muito dinheiro, de muitos negócios, de muitas empresas, de fusões, de acordos ou de desacordos, né? Ou de não acordos, né? Tudo isso, bastante coisa. E antes disso tudo, no dia 7, 8 mais ou menos, é a Lua que passa sobre Plutão. Então a gente vai ter esse chegar na Lua nova, né? Com exceção de Mercúrio que já passou, a gente vai ter um período muito... porque os planetas pessoais, elas nos ligam ao planeta Terra, vamos dizer assim, né? É o que está dentro, né, do sistema solar, né? É o que está mais próximo do Sol. Então, ele tem a ver com coisas que são fatos, viram fatos, são coisas que você vê acontecer, que acontecem na sua vida, né? Marcam, né, datas, etapas na sua vida, tá? Então, a gente vai ter esse iniciozinho, assim, com muitas coisas. A gente já está vendo noticiário, né, acontecendo, né? Até o dia 5 de fevereiro, acho que muita coisa vai aparecer. Já não é pouco que tem aparecido, né? Mas o mais preocupante de tudo são as guerras em curso, que podem se tornar realmente óbvias demais. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção, né? Mercúrio é como a gente dá nome às coisas, são as imagens que a gente tem do mundo, né? Ele passando em Aquário e por Plutão, eu acho que tem uma coisa que é bem interessante para a gente poder exemplificar. Por exemplo, agora, e isso não é uma coisa que acontece e para, acontece, a gente vai ser chamado a atenção, já estamos sendo chamados a atenção com relação a isso, né? E isso vai perdurar por bastante tempo. Por exemplo, a gente está falando muito em mudanças climáticas. Não esquece, né? Agora a gente vai falar, claro, não é mudanças climáticas, é catástrofe climática. Isso já é fato. A Antártida derretendo, as águas, né? As correntes marítimas mudando, enfim, é a catástrofe climática. Como a gente vai sobreviver a elas, como a gente vai fazer, são questões que a gente está sendo colocada, mas não dá mais para a gente fingir que não existe, né? O nome tem que ser dado. A gente fala muito em desastres humanitários, né? Catástrofes humanitárias. Não, vamos dar o nome certo. Estamos falando de genocídio, de catástrofe, né? De problemas sérios com a humanidade, que tem tudo a ver com Aquário. O Aquário rege a humanidade, né? Então, essas questões vão estar muito fortes aí. Enquanto na lua cheia do dia 25 de janeiro, a gente viveu muito uma dramaticidade, uma coisa do eu e tudo mais, a gente agora vai começar a perceber que a gente tem que sair dessa visão tão centrada no nosso umbigo, na nossa tribo, né? No nosso tempo, para a gente começar a ver de uma outra forma. A qualidade do tempo agora é outra, né? A qualidade de Plutão em Aquário vai nos mostrar muito isso, o que é ser humanidade.
Humanidade não é minha tribo, meu país, minha família, meu pessoal, né? Humanidade é muito maior que isso. É o coletivo de pessoas que vivem no planeta Terra, né? E que precisam viver, literalmente viver. Não apenas alguns viverem, mas todos viverem. É claro que tem as contradições, né? Enquanto o Aquário fala muito dessa liberdade, dessa vontade de continuar, da igualdade, né? Temas da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, né? A gente também tem o outro lado disso daí, né? Que são temas que surgem e que atacam frontalmente esses pensamentos e que fazem parte também das contradições aquarianas, como, por exemplo, tudo aquilo que inibe, né, e de alguma maneira obstacula essa liberdade, né, essa igualdade, essa fraternidade, como, por exemplo, o supremacismo branco, né? Isso é uma questão que vai estar muito em voga, muito discutida, e a gente vai ver nessa lua nova essa pauta voltar. Ou melhor, que ela nunca saiu, né? Mas ela vai bastante clara e que vai dar, né, mais ou menos o caminho das discussões daqui para diante. Uma outra coisa também que a gente vai ver muito acontecer é essa visão que a sociedade cristã ocidental é o parâmetro do que, né, o que caracteriza a humanidade. Não, a humanidade é muito maior do que o cristianismo, né, do que ser uma sociedade cristã e ser ocidental. Nós temos muitas outras vertentes, precisa englobar isso daí. Mas é interessante que isso sempre vai sendo trazido muitas vezes em forma de guerras, né? Ou seja, guerras que trazem isso à tona. Então é o que a gente, né, deixou de chamar de catástrofe humanitária, vamos chamar então pelo nome certo, que é genocídio, né? A gente está condenando outros povos, outras formas de viver a vida aqui na Terra, né? Como se fossem sub-raças, sub-pessoas, sub-sociedades, né? Sub-costumes, sub-etnias. Não pode mais ser assim. E a outra questão que não quer nunca calar é a questão dessa submissão da mulher, né? Ou seja, já desde a Idade Média, que as mulheres são queimadas, mortas, assassinadas, e isso vai ser um tema cada vez mais fortemente colocado. Se a gente juntar essa salada com outros planetas, por exemplo, Urano em Touro, antes de entrar em Gêmeos, o que ele vai jogar em cima da mesa da gente? Vamos dizer assim, já que Touro é um signo que fala sobre alimentação, que fala sobre prazer, que fala sobre riquezas, recursos também, né? Touro vai falar sobre a vida material, né? Sobre isso daí que está aí colocado. Então, por exemplo, vai ter cada vez mais eminente esse colapso mesmo do sistema capitalista, né, liberal e tudo mais. Outras formas de conviver e viver e trabalhar a matéria, né, tem que ser colocadas na mesa também. E para isso a gente tem todo o desafio mesmo de Plutão em Aquário, né, depois Urano entra em Gêmeos, então novas formas de viver, novas formas de existir, novas formas de promover a riqueza, e que vai ter que ser muito mais vertical do que horizontal, né? Isso são questões que vão estar bastante fortes na nossa mesa, e eu estou ressaltando isso nessa lua nova, porque é como se a gente abrisse a agenda agora, né? Abrisse a agenda para colocar todas essas questões aí. Enfim, teriam muitas coisas para a gente falar, mas o que eu quero, uma das coisas também é que nesse processo dessa lua nova, Urano já está direto. Então, isso vai ser colocado, vai ser inundado nas nossas agendas. Isso vai estar colocado de uma forma muito clara para a gente. Então, não dá mais para a gente conviver, né, com doração de pílula, né, com falar coisas que não são bem assim, né? Não que a gente vai perder todo o amor, pelo contrário, né? Aquário também é a irradiação desse amor, né? Mas a gente vai ter que realmente olhar para as questões que nós mesmos criamos, né? Não de uma forma individual, você é culpado, aquele país, aquela cidade, aquele grupo, não. Mas de uma forma em que, se nós não fizermos alguma coisa, todos nós padeceremos. Bem, gente, eu tô sendo meio dramática, né? Até mais dramática do que a lua cheia, que foi muito dramática, né? Mas essa lua cheia meio que como colocou na mesa todo esse ego, essa visão de que eu sou eu e eu me basto, né, para fora. E a gente vai ter que ver que não, eu não sou apenas eu, né? Eu sou uma representante
né, da humanidade e tenho tantos direitos e deveres como todos aqui, né? Isso é muito interessante a gente trabalhar e vai ser muito forte nesse processo aí da lua nova, tá? Transparência, consciência, responsabilidade, horizontalidade, ou seja, né, a gente não tem mais o horizonte é para todos nós, né, não tem essa visão hierárquica, temos que mudar isso daí. A igualdade e o patriarcado não convivem muito bem, né? Até porque tem uma outra discussão aí, né, que é o matriarcado, que também tem que existir, tem que ser colocado nisso daí. É um momento de muita clarividência, então vamos aproveitar, tá bom? Meu nome é Kátia Vivas, astróloga e taróloga. Não quero assustar vocês, mas quero colocar vocês de frente para Plutão em Aquário, que é isso, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Se você curtiu o conteúdo, dá o seu clique aí de gostei, envia para os seus amigos que também gostam desses temas, né? Se inscreve no canal para ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal, tá bom? Um beijo, uma boa lua nova para vocês. Tchau, tchau!